Boa tarde, galera! Está no ar Outros Olhares e hoje vamos falar de um assunto que, de tão presente em nossas vidas, muitas vezes não temos dimensão da sua importância. Vamos falar de trabalho e do seu significado para nossas vidas. Trabalho. Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto meu valor, não tenho identidade, mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável. Eu tenho meu ofício que me cansa de verdade. Trabalho. Trabalho é toda atividade física ou intelectual realizada por seres humanos com o objetivo de fazer, transformar ou obter alguma coisa. Podemos dizer que o trabalho nasceu junto com a humanidade. Desde a época que homens e mulheres viviam em cavernas, houve necessidade de se trabalhar para garantir alimentação, vestuário e moradia. Trabalho. O que mudou ao longo do tempo foram os instrumentos e as tecnologias desenvolvidas e, principalmente, os direitos e deveres de quem trabalha e a forma como a sociedade divide o que é produzido. E nesse mês, o mês de maio, onde se comemorou o Dia Mundial do Trabalho e do Trabalhador, nós vamos continuar falando de trabalho para que você em casa também possa participar desse debate. Trabalho. Os desafios são relacionados principalmente à questão do trabalho decente. Nós ainda temos uma série de questões, depois de uma grande reestruturação produtiva no mundo capitalista moderno, que retiram a dignidade do trabalho, coisificam o ser humano de uma forma extremamente perversa e que se desdobra em mazelas no emprego, na terceirização, na questão do trabalho escravo e, portanto, precisam de mais espaço na relação de capital e trabalho para a organização sindical, para a liberdade de organização, para a garantia de negociação coletiva, para tentar avançar num diálogo que traga diminuição das desigualdades sociais através desse diálogo de relação de capital e trabalho. O momento econômico do mundo precisa ser avaliado com relação à expansão, à forma de crescimento, à forma de relação de consumo e de produção. Não é razoável que a forma de acesso aos empregos seja entre emprego de qualidade em grandes centros desenvolvidos, né, e subemprego ou emprego precarizado em boa parte do mundo, inclusive com trabalho escravo. Um grande exemplo agora, a Copa do Mundo, com trabalho voluntariado para um evento privado que não é filantrópico e uma experiência que não é de ajudar nenhum setor fragilizado da sociedade e sim garantir o interesse econômico de um evento que tem condições de reconhecer o direito dessa parcela da população. E essa experiência para o jovem, principalmente, para aqueles que saem do mercado de trabalho por algum tipo de oscilação em setores da economia, é essencial para que nós tenhamos respeito na vida produtiva e respeito na vida dos aposentados. A vida dos aposentados que desenvolveram toda uma atuação econômica ainda é tratada de uma forma extremamente precária e é preciso avançar num arcabouço de proteção social para que os investimentos em educação, a qualificação, a saúde possa dar condições para que o acesso ao mercado de trabalho possa acontecer. A humanidade já conheceu o trabalho escravo, onde o próprio trabalhador era a propriedade de outra pessoa, que era dona também de tudo o que era produzido. Houve também o sistema de servidão, onde o trabalhador, chamado também de servo, dividia o fruto do seu trabalho com o dono da terra. E por último, temos o trabalho assalariado, onde os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Trabalho. Sabemos que a cada 2 desempregados, um é jovem. E se tratando dos jovens, e quando o assunto é estágio e primeiro emprego, quais os desafios e conquistas? O estágio ele tem inúmeros pontos positivos, porque ele proporciona aquele primeiro contato com a realidade organizacional. É através do estágio que você, de fato, define se você, por exemplo, queria ser jornalista ou não. Foi lá que você viu na prática
que o jornalismo funciona da seguinte forma, ou qualquer curso, como na prática ele funciona. A realidade do estágio no Brasil hoje é bem positiva. Há quase 6 anos atrás foi lançada uma nova lei, que é a lei do estágio, e essa lei ela define claramente os papéis de cada um dos participantes dos programas de estágio. A empresa tem seu papel muito claro, o estagiário tem definido quais são os seus direitos e deveres, assim como a definição também do papel da instituição de ensino na qual o aluno está inserido. E isso é muito bom, porque ao ingressar num programa de estágio, o estudante já sabe o que esperar, assim como a empresa tem condição de avaliá-lo constantemente e saber se realmente quer contratá-lo como carteira assinada ao final do estágio e desenvolver dentro das condições da empresa. Hoje a gente tem uma dificuldade por parte das empresas de mão de obra qualificada. E se eu pensar no ângulo, observando o ângulo do estagiário, a grande dificuldade é a formação comportamental. São as características comportamentais que realmente hoje fazem a diferença no mundo do trabalho. Porque estudantes existem muitas faculdades, muitas instituições de ensino. Então, o que vai diferenciar no momento que uma empresa vai selecionar um estudante do outro? Se todos têm a mesma base, o mesmo acesso ao conhecimento. O que vai diferenciar é justamente a parte comportamental, o aspecto do comportamento. Características como iniciativa, criatividade, saber lidar, trabalhar em equipe, saber lidar com grupos, liderança. Tudo isso é que faz realmente a diferença. Trabalho. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos saber da história do 1º de maio e dos direitos de quem trabalha. Fique ligado. Acordo 7 horas, tomo um ônibus lotado. Entro 8h30, eu chego sempre atrasado. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Atento 8h30, tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. A história dos direitos de quem trabalha é marcada por muita luta, muita coragem e muitos sacrifícios. Um dos melhores exemplos disso é a história do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalho. Trabalho. No século XIX, no início da Revolução Industrial, não havia reconhecimento de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Não havia limite para a jornada de trabalho, proibição do trabalho de crianças, nem proteção para as mulheres. Eram comuns jornadas de até 16 horas por dia. Não existiam férias, licença gestante, carteira assinada, nada disso. Era o início do capitalismo e quem trabalhava só tinha direito ao salário no fim do mês. Em 1º de maio de 1886, os trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, iniciam uma greve geral. Sua principal reivindicação era a jornada de 8 horas de trabalho por dia. O movimento foi duramente reprimido. Centenas foram presos e 5 líderes foram condenados à morte. O exemplo desses lutadores sensibilizou trabalhadores de várias partes do mundo, que num Congresso Internacional de Entidades Sindicais e Partidos Políticos em 1889, resolvem estabelecer o 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores. Trabalho. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.
ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Trabalho, trabalho. E hoje, aqui no estúdio, para conversar conosco sobre a realidade do mundo do trabalho, nós temos a alegria de receber o economista e professor da UES, professor Meneleu Neto, que durante 10 anos coordenou o setor de análise de mercado do Cine Ceará, da equipe do então secretário José de Freitas, que era coordenador do Cine e depois foi o primeiro secretário de trabalho da Prefeitura de Fortaleza. Também Meneleu foi técnico do Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, o DIEESE, e de 2006 a 2009 também foi secretário de Planejamento do município de Fortaleza. Meneleu, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de estar podendo aqui ouvir aqui a sua opinião, a sua colaboração para os nossos telespectadores que hoje estão conosco acompanhando aí estamos discutindo, estamos avaliando essa importância do mundo do trabalho hoje. Embora a gente fale pouco, nós estamos num momento, talvez, num dos melhores momentos do ponto de vista do emprego formal no Brasil. Então, gostaria que você nos ajudasse aqui a refletir. Em primeiro lugar, como se deu a conquista desses direitos aqui no Brasil, dos direitos do trabalho, dos direitos do trabalhador? Bom, historicamente, a luta dos trabalhadores no mundo todo, no Brasil não é exceção, ela foi produto de muita mobilização dos trabalhadores. Haja visto que quando o processo de urbanização e industrialização no Brasil, né, criou as condições para o surgimento e expansão da classe operária, e ela é o sujeito fundamental nesse processo, várias demandas surgem. Por exemplo, a luta em torno do salário mínimo, né, tem muito a ver com essas mobilizações que ocorreu já no período da então Segunda Guerra Mundial e no final dela, né, já havia essa discussão sobre a cesta básica, sobre o salário mínimo e outros direitos. É claro que no Brasil existem algumas particularidades em face da nossa formação, né, socioeconômica. Então, o papel do Estado tentando tutelar a ação dos trabalhadores sempre gerou uma certa tensão. Então, essa é a história, por exemplo, do Estado no período getulista. Não é? Mas essa tensão marcou exatamente essa característica, não é? A luta autônoma dos trabalhadores, de um lado, não é? E a tentativa de tutela do Estado, por outro. Não é? Então, essa tensão tem que ser levada em conta para se verificar como se deu, não é? o alcance, digamos assim, dessas conquistas que foram sendo acumuladas ao longo do tempo. Mas, muitas vezes, também retiradas, é bom que se diga. Professor Meneleu, a gente sabe que se o mundo do trabalho ele já era difícil, né? A gente viu aí já a fase da escravatura, depois a fase do servo, se já foi difícil para o mundo masculino, também nós sabemos que para o mundo feminino foi muito mais difícil, fazendo as mesmas obrigações e as mesmas responsabilidades de homens e ganhando, às vezes, até a metade do salário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os direitos das trabalhadoras no Brasil. Direito esse que vem desde a licença maternidade até outros direitos, né, que foram incorporados com muita luta das mulheres também para serem visíveis, né, já que este mundo do trabalho, durante muito tempo, ele foi muito masculino. Certo. Bom, é importante que se enfatize que a presença da mulher no mercado de trabalho, não é, ela é muito antiga. Eu acho que uma palavra-chave que você colocou é a invisibilidade. Não é? Durante muito tempo, elas participavam do mundo do trabalho, mas não havia essa visibilidade. Essa visibilidade foi ganha, não é, algumas décadas para cá. Fala-se muito, inclusive, da entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo no mercado de trabalho formal. Mas é bom que se diga que no Brasil a tradição, não é, de organização das formas de trabalho sempre teve a informalidade, não é, ou a falta de proteção do ponto de vista dos direitos assegurados, por exemplo, pela CLT, não é, com um tipo de configuração que abarcava uma considerável parcela da população, principalmente feminina. Não é? Ainda hoje, uma parcela considerável do mercado de trabalho informal, portanto, não está, né, totalmente amparado pela legislação da CLT, embora muitas conquistas tenham sido também obtidas para esse segmento, é composto por mulheres. Essa invisibilidade está deixando de existir. No entanto, não é, a desigualdade continua sendo muito elevada. Não é? É fato que, para as mesmas funções, as mulheres têm ganhado muito menos do que os homens. Vamos para um breve intervalo
E em seguida continuaremos com a entrevista com o professor Meneleu Neto discutindo o mundo do trabalho. Fique ligado, não saia daí. Já estamos de volta com outros olhares, hoje falando sobre trabalho. Nos últimos 10 anos, a situação do trabalhador brasileiro deu uma melhorada. O desemprego diminuiu e a renda de quem trabalha aumentou. No caso de Fortaleza, por exemplo, no período do governo de 2006 até 2012, Fortaleza foi a capital do Nordeste que mais gerou empregos de carteira assinada e a quarta do Brasil. Isso centrado diretamente no comércio e serviço, que é a vocação da nossa cidade. Então, tenho muito orgulho de dizer que nós conseguimos fazer com que essa cidade melhorasse e muito. Só até 2011 foi mais de 220 mil empregos de carteira assinada que nós registramos aqui em Fortaleza, graças à criação da Secretaria de Trabalho e graças também a quem a conduziu, que foi exatamente o professor José de Freitas, juntamente com sua equipe, Marinaldo e o Meneleu Neto. E no último dia 22 de maio foi divulgado pelos jornais que o índice de desemprego do mês de abril ficou em 4,9%. Esse, minha gente, é o menor índice desde 2002, antes do Lula ser presidente. O salário mínimo, que em 2002 era equivalente a $70, hoje corresponde a 340, um aumento de 72% acima da inflação do período. Trabalho, trabalho. 40 milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras saíram da miséria nos últimos anos. Pessoas que passaram a ter acesso a bens de consumo antes inalcançáveis, como geladeiras, motos, móveis e uma melhor alimentação. No campo ou na cidade foram muitas as conquistas, muitos os desafios, mas é claro, há muito o que se fazer e em parte isso depende também do trabalhador e da trabalhadora. Trabalho, trabalho. Ultimamente, o trabalho no campo ele tem ganhado um elemento novo, que é o avanço do capital no campo, que tem levado uma alta tecnologia, que tem, de certa forma, tirado a mão de obra do campo, ou seja, expulsado muitos trabalhadores, muitos camponeses do campo para a cidade. E outra, criando também um trabalho bastante, um trabalho bastante precarizado e de muito risco. Por exemplo, hoje vem o alto nível dos agroquímicos e agrotóxicos, então que expõe muito a vida das pessoas e também um alto risco à própria produção de alimento. Hoje é preciso ter reforma agrária, então um dos principais acessos hoje é a terra. A maioria das pessoas hoje do campo não tem terra, então vive trabalhando alugado, pagando renda e, portanto, o trabalho fica muito mais pesado ainda. Então, a reforma agrária ela é essencial. Uma outra questão é a escolarização, a capacitação, a condição das pessoas terem formação, terem orientação, ter assistência técnica, ter crédito e ter apoio realmente de comercialização, de políticas públicas que possam, então, dar qualidade de vida aos trabalhadores. Trabalho. Trabalho. Nós temos hoje, na verdade, grandes desafios, mas eu quero me reportar diretamente a um que nós estamos focando nesse momento como principal, que é a questão da estiagem que nós estamos vivenciando aí há mais de 3 anos, né? O estado do Ceará, bem como também o Nordeste todo, vem passando aí por esse momento de dificuldade e, consequentemente, os nossos agricultores e agricultoras estão sendo as pessoas mais prejudicadas nesse momento, né? Nós temos uma grande necessidade, que é o acesso da água, tanto para o consumo humano quanto animal, principalmente com a necessidade que nós temos da perfuração de poços profundos nas comunidades rurais, para que as nossas comunidades e os nossos agricultores e agricultoras possam ter acesso a este bem tão importante que é o uso da água. É claro que muita coisa ainda precisa melhorar e mudar, mas isso só vai acontecer se cada uma que ganha a vida com o seu trabalho tiver consciência do seu valor e dos seus direitos. Se cada indivíduo se juntar a outro e tiver consciência
que apenas a luta coletiva poderá garantir mais respeito para todos. E é por isso que nós vamos continuar entrevistando o professor Meneleu Neto, ele que é especialista na área do trabalho, que é economista e que vai nos responder. Os trabalhadores em geral, professor Meneleu, eles conhecem seus direitos, eles têm consciência dos seus direitos, eles lutam pelos seus direitos? Qual a sua opinião sobre eles e sobre o que hoje eles desenvolvem em relação à luta pelo trabalho e por dignidade no trabalho? Bom, em primeiro lugar, há sim um maior conhecimento dos direitos, né? Isso tem se disseminado no Brasil, até pela consolidação dessa estrutura urbana-industrial, né, que nós iniciamos a meados do século passado. Então, com essa consolidação, com a redução, não é, do espaço do mundo rural, né, que hoje não se configura mais como relevante e decisivo, né, no mundo do trabalho, a expansão capitalista hoje penetrou em todas as esferas, né, da sociedade brasileira. Então, esse conhecimento aumentou muito. Quanto à luta pelos direitos, aí já é uma questão mais complexa, depende de vários fatores. Um dos fatores favoráveis, no caso do Brasil, tem sido o aumento da fiscalização, sobretudo da Justiça do Trabalho, das delegacias regionais do trabalho, né, da Justiça do Trabalho de modo geral, tem atuado muito em relação a essas questões. Mas a luta dos trabalhadores, né, ela é fundamental, ela tem que ser articulada, né, para garantir esses direitos. E eu diria que, para além da questão do direito, existe uma luta econômica permanente. Eu diria que a luta dos trabalhadores, inclusive, é um fator de desenvolvimento social. Sem essa luta, provavelmente, muitas inovações, muitas melhorias, até tecnológicas, não teriam ocorrido. E a gente sabe, inclusive, que na década de 80, a efervescência do movimento sindical foi fundamental para que o Brasil começasse a pautar determinadas questões, inclusive foi a época da fundação do Partido dos Trabalhadores, havia uma esquerda também em ascensão que unia sindicatos. E a minha pergunta, para que você pudesse nos esclarecer, qual a importância dos sindicatos hoje? Continua com a mesma importância que tinha um tempo atrás? É mais importante ainda a organização sindical agora? Ou essa organização sindical está meio enfraquecida? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro uma questão de ordem geral. O sindicato, ele é importante naquilo que, como diria Karl Marx, ele evita os excessos do capital contra o trabalho, nesse sentido. Mas ele não pode ir além disso. Então, obviamente, a lógica, né, da exploração do trabalho, né, no capitalismo não pode ser revertida pelo sindicato. Mas o sindicato evita os excessos. Então, nesse sentido, você teria uma leitura geral. Quanto a conjuntura que determina, de grande parte, o desempenho dos sindicatos, eu diria que os sindicatos estão numa fase hoje de uma relativa crise, não é? Porque depois da ascensão da década de 80, do novo sindicalismo, nós tivemos durante a década de 90, que foi uma década muito ruim do ponto de vista macroeconômico, mas também do ponto de vista político para os sindicatos, houve um enfraquecimento muito grande e pouca renovação, inclusive, de quadros. E num momento onde o desemprego estava em alta, em alta, exatamente. Embora tenha havido um ciclo favorável de crescimento do emprego, que eu diria que foi uma expansão da proletarização, não é, da força de trabalho no Brasil, mas eu diria que os sindicatos padecem de algumas debilidades. E a principal debilidade é formação. Eu acho que os sindicatos têm que investir fortemente em formação dos seus quadros, dos seus associados, para que o patamar de luta, não é, ele seja elevado. Porque, de certa forma, na década de 80, predominava ainda uma luta muito economicista. Acho que os sindicatos podem ampliar a perspectiva, não é, de organização e de luta dos trabalhadores nesse sentido. E por fim, gente, eu vou fazer uma pergunta que ainda vai chocar muita gente, que é a questão do trabalho escravo. Tem gente que não acredita que existe, mas existe e existe de forma grave. A pergunta para o professor Meneleu. Esse grave problema que ainda existe no Brasil, como nós podemos combatê-lo, professor? Bom, o trabalho escravo existe, de fato, e recentemente vários exemplos, não é, serviram para ilustrar isso. A questão do trabalho escravo tem muito a ver com a demanda de mão de obra em situações clandestinas ou ilegais. Não é? Haja visto que em São Paulo, recentemente, ou mesmo em Pernambuco, ou mesmo no Ceará, não é, se identificou caso de trabalho escravo. No passado era muito frequente mão de obra nacional, brasileira. Hoje se vê trabalho escravo também relacionado a trabalhadores que vêm de outros países. Então acho que é fundamental que os sindicatos, não é, principalmente, e os partidos de esquerda, a sociedade civil organizada, esteja muito atenta a isso, porque isso é um indicador, inclusive, de fragilidade do mercado de trabalho.
A presença do trabalho escravo, ou do trabalho clandestino, ou do trabalho submetido a uma série de, digamos assim, excessos, né, de exploração do capital, indica que há uma fragilidade, né, nesse mercado de trabalho. Então, é importante que a gente consiga romper com essa tradição, né, que é muito forte no Brasil, porque o Brasil é um país que vem de tradição escravista, inclusive. Né? Então, é preciso que haja uma ação política muito forte por parte da sociedade civil organizada e dos sindicatos para superar ainda essa mazela que é muito forte. Não só o trabalho escravo, mas como o trabalho infantil, né, e essas formas, digamos assim, espúrias de relação de trabalho. Professor Meneleu, muito obrigada. Infelizmente, o Outros Olhares chega ao final, mas a gente está de volta amanhã discutindo outros temas de, certamente, o seu interesse. Professor Meneleu, muito obrigado. Boa sorte na Universidade Estadual do Ceará, boa sorte aí na sua nova empreitada, como no seu trabalho, na sua produção intelectual. E muito obrigado por estar aqui, ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco em Outros Olhares. Foi um prazer, Luzia. Trabalho, trabalho. Trabalho da dignidade à pessoa, da responsabilidade, né? Dignidade, responsabilidade, independência, sustentar sua família. O trabalho, para mim, é um bem necessário, né? Então, as pessoas precisam trabalhar, é uma questão realmente de sobrevivência, né? O trabalho, ele faz com que o homem ocupe a mente dele, ele consiga criar valores tanto com a sociedade. Trabalho é o meio pelo qual todo cidadão ou cidadã de bem leva o sustento da sua família para o lado. Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer.